Eu sou Carol Soares, do Projeto Onda, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo. O que é o medo? O que essa sensação ela provoca na gente? Antes de falar da função do medo, eu costumo muito pensar o que seria de nós humanos se não fosse o medo. Se a gente não tivesse sentido muito medo, por exemplo, dos dinossauros, e a gente não tivesse corrido, se escondido, o que seria da nossa sobrevivência se não fosse o medo? Então, o medo ele tem um papel muito importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie humana. Ele nos alerta de alguma ameaça de dor física ou psicológica. Agora, uma coisa que é importante a gente saber é que não existe só um medo. Existem vários medos, várias formas de sentir medo. Existe um medo real, é aquele medo que a gente está diante de uma serpente, uma cobra, e sente muito medo. Então esse é um medo real. Mas existe também um medo imaginário, é aquele medo, né? Crianças têm muito esse medo quando elas imaginam que um monstro pode aparecer à noite. Então esse é um medo imaginário, mas esse medo não é restrito às crianças. Nós adultos, a gente também imagina muito o medo, situações que podem nos causar medo e são fantasiosas. Existe um medo antecipado. Então eu tenho medo de viajar de avião e eu vou daqui um mês viajar de avião e eu começo a sentir medo nesse momento. Eu ainda não estou dentro do avião e eu já estou sentindo medo. Então, essa é uma outra forma de sentir medo. Existe um medo também que você espera, que a gente também pode chamar de ansiedade, que eu acho que todo mundo conhece. Então, a gente ainda não está sentindo medo, mas a gente está esperando sentir o medo, a gente está esperando. Então, isso vai acumulando essa expectativa, essa sensação de espera de algo que vai causando o que a gente conhece como ansiedade. E existe também um medo mal interpretado. E o que é esse medo? Quando você está voltando para casa a pé à noite, está escuro, e você acha que você está avistando uma sombra que pode ser de uma pessoa ou de um animal ou de alguma coisa que te provoca uma sensação de medo. E aí o organismo ele ativa esse mecanismo de defesa, sendo que à medida que você se aproxima desse objeto, você percebe que era apenas um tronco, a sombra de um tronco. Então esse é um medo mal interpretado. É bem interessante a gente olhar para esses aspectos do medo, para a gente entender que a nossa mente ela indistingue. Ela não vai dizer assim, peraí, olha, isso aqui é real, então é assim, aquilo é imaginado. Não, aquilo ali é antecipado. Não, a mente ela vai ativar os mecanismos do medo independente. Então, para onde que a mente vai olhar? Ela para acionar esses mecanismos, ela vai olhar para aquilo, o seu repertório do medo. Então, ela vai pensar assim, ela vai falar, peraí, essa pessoa desde criança tem medo de escuro. Então, quando ela está no escuro ou andando numa rua que pouca iluminação, a gente ativa o mecanismo do medo, por exemplo. Então, no nosso processo mental, a gente vai criando um que a gente chama de base de dados. É um arquivo do medo de situações emocionais que podem nos gerar um gatilho para que a gente sinta medo. Então, um dos processos mais interessantes da gente perceber é exatamente o que está nesse nosso arquivo, o que a gente tem guardado e colecionado nesse nosso arquivo que vai nos provocar medo. Quais situações?
E o medo, ele tem um outro aspecto, que é ele nos leva a pedir ajuda. Então, essa ajuda, quando a gente fala assim, parece que você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. E não. Às vezes, você sentiu um medo e você falou, olha, eu não tinha esse medo. E de repente você conversa com seu companheiro, companheira, conversa com um amigo, a mãe, o pai. E às vezes você conta ali numa conversa, você fala sobre o seu medo. E quando você fala sobre esse medo e você conversa, às vezes escuta a opinião da outra pessoa, e você pode perceber que aquele medo, ele não tem por que você colocá-lo dentro desse arquivo mental, que você pode simplesmente soltá-lo e falar, não, olha, foi uma situação específica e eu não vou. Então, eu nunca tive medo de barata e de repente eu vi uma barata e comecei a sentir medo. Então, você pode falar, não, peraí, será que eu tenho medo realmente de barata? Ou foi naquele dia, eu tava meio assim, eu tava mais fragilizado e eu via barata e sentia aquele medo. Então, às vezes, a gente olhar para esses processos já é um caminho de se conhecer mais, conhecer seus mecanismos de defesa, saber como seu organismo, sua mente funciona diante de situações que você entende como medo. Nem todo medo a gente está preparado para enfrentar sozinho. Então, a gente precisa ter essas ferramentas para enfrentar o medo. E sim, se é o caso de pedir uma ajuda a um profissional, é claro que a gente pede ajuda a uma profissional que esteja habilitado para nos ajudar, um psicólogo, um psiquiatra. É fundamental a gente entender os nossos limites também. Quais ferramentas nós temos para lidar? Nós não estamos conseguindo, então sim, pedir ajuda. Esse processo de pedir ajuda não significa uma fraqueza, não significa que você falhou em algum aspecto. Não, ele simplesmente a gente se reconhecer que é uma emoção que pode nos congelar, que pode nos impedir de fazer certas coisas e que pode nos prejudicar se não olhada, se não cuidada, se não tendo as ferramentas necessárias para lidar com ela. E ter essa consciência sobre esse processo da emoção é um caminho necessário, mas ele é um processo, ele não é algo que a gente adquire como um passe de mágica. E é aí que entra, por exemplo, os benefícios da meditação. Se você medita todo dia, se você tem uma prática regular de meditação, essa prática ela vai te ajudando a ter essa consciência sobre como funciona o medo em você, o que te dispara o medo, o que você tem colecionado no seu banco de dados que te leva a sentir medo. Então, todos esses mecanismos a gente vai compreendendo melhor a partir da meditação. Porque é quando a gente acalma a mente, é quando a gente acalma o corpo, é quando a gente respira, é quando a gente relaxa. Porque também o medo, ele tensiona o corpo. À medida que você relaxa, você pode adquirir maior consciência sobre como o seu organismo funciona e atua. Agora, quando você está exatamente naquele momento sentindo medo, não adianta meditar naquele momento. A meditação você não vai conseguir, exatamente por isso, porque o corpo, o mecanismo do corpo, ele imediatamente ele aumenta a circulação sanguínea, ele envia maior carga sanguínea para as pernas, exatamente para você correr, né, do medo. Então ele aumenta a pressão cardíaca, ele muda a estrutura do corpo, e aí você não vai conseguir meditar naquele momento que você está sentindo medo, mas você vai conseguir posteriormente. Então, se você mantém uma prática regular da meditação, isso vai te trazer benefícios
muitos benefícios para você lidar com as suas emoções. E tem um outro aspecto que eu queria mencionar para vocês, é que quando a gente sente coragem, não significa que a gente não sente medo. A gente sente medo e coragem. Então a gente costuma pensar que aquela pessoa que é muito corajosa, ela não está sentindo medo. Não. E eu digo isso por mim. Eu sinto muito medo de me expor, de estar aqui falando com vocês. Nesse momento, eu tô sentindo muito medo. E tô aqui falando com vocês. Por quê? Porque essa coragem, ela também é motivada de trazer coisas boas, de poder levar informações, de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei. Então, eu pondero, eu falo, né, antes de começar um vídeo, eu penso, vale a pena esse medo? Eu consigo? Quais ferramentas eu tenho para lidar com ele? E aí eu pondero, eu ponho na balança e vejo, não, é mais importante eu tentar vencer o medo e fazer esse vídeo, mesmo não sendo um super vídeo tecnicamente falando, mas eu acho mais importante enfrentar esse medo do que não fazer. Então, isso significa ter essas ferramentas para a gente poder ter mais consciência sobre nossas emoções e aprender a nos cuidar.